Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Este é o canal Cido Assis. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. E hoje, domingo, dia 25 de maio, como todo domingo, eu gravo o Notícias de Domingo. E já vamos ao que nos interessa enquanto notícias de domingo. Sempre lembrando que no domingo, eu gravando notícias de domingo, eu trago assim as notícias que foram mais interessantes, que foram mais debatidas, né? Mais propaladas nas redes sociais, mais discutidas e que está sendo bastante discutido mesmo, né? O assunto que eu vou trazer aqui para vocês e que com toda certeza uma boa parte de vocês já devem ter visto aí nas redes sociais, porque está sendo muito discutido. Eu já vi entrevistas do próprio Cacai, o Cacai dando entrevistas sobre esse assunto, né? Que tem a ver o principal depoimento até agora desse julgamento, esse julgamento lá do STF, que tem tornado réu o Bolsonaro, principal, né? O Bolsonaro e um grupo de militares. Em meio a esses militares, nós temos comandantes militares que se tornaram réus, né? E nós temos então, ou tivemos na quarta-feira, o depoimento do comandante Batista Júnior, mais conhecido, né, como Batista Júnior, que é o ex-chefe da FAB, que prestou seu depoimento. E olha, gente, vou ser sincero para vocês. Esse acontecimento, isso que um depoimento do Batista Júnior, né, do ex-comandante, olha, está muito mais do que evidente que houve sim uma tentativa de golpe e que quem estava organizando tudo, quem era o principal mentor dessa tentativa de golpe, é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro que foi assim o principal mentor, que estava na realidade organizando essa tentativa de golpe aqui no nosso país. A ideia era impedir que o Lula ele viesse então, tá, a tomar posse. Essa era uma ideia. Ou se de repente o Lula tomasse posse, pudesse haver então um golpe, né? Que foi toda essa tentativa que aconteceu lá do 8 de janeiro, né? Então a ideia era a tomada de poder a qualquer custo. Isso que é muito comum, às vezes, acontecer, né, em governos autoritários. Governos que tomam poderes à força, qualquer coisa assim. Então essa que foi a ideia. E agora, em resposta a muitos bolsonaristas que ficam por aí pelas redes sociais, pregando assim uma narrativa falsa, uma narrativa sem sentido, dizendo que é como se tudo isso fosse uma invenção contra o Bolsonaro, como se tudo que está sendo feito fosse uma espécie de um jogo, de uma articulação de um jogo, para poder prejudicar o Bolsonaro, para poder não deixar o coitadinho do mito lá, né, exercer o poder aqui. Aí dizendo que o problema é o Lula, o problema são as urnas eletrônicas, pegando essa mesma narrativa que foi tudo articulado nessa tentativa de golpe. E o Batista Júnior ele deixa muito claro até a respeito disso. Até a respeito sobre a questão das urnas eletrônicas.
Então quem fica aí engolindo, né, e também vomitando esse tipo de narrativa, essa narrativa que não tem consistência verdadeira, e não está tendo consistência verdadeira a partir desses depoimentos que nós estamos tendo aí. Por quê? Que tipo de justificativa que se vai ter depois de um depoimento igual essa do Batista Júnior? A garantia de que realmente foi verdadeira a minuta do golpe não foi uma invenção. Por isso eu vou aqui passar a leitura de alguns pontos aqui importantes, tá? Que é fundamental que a gente faça isso. Depoimento de Batista Júnior. Os 5 principais pontos das declarações do ex-chefe da FAB ao STF. Então olha só. Última testemunha de acusação contra o núcleo crucial do golpe, o ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Batista Júnior, prestou depoimento ao Supremo Tribunal Federal na quarta-feira, dia 21. Na oitiva, o ex-chefe da Força trouxe detalhes da reunião entre os 3 comandantes. Além dele, o almirante Almir Garnier, da Marinha, e o general Marco Antônio Freire Gomes, do Exército. Ou seja, as 3 forças principais aí dos militares aqui do Brasil, nessa reunião. E essa reunião, ela aconteceu com o então presidente, na época, o Jair Bolsonaro, em que uma minuta de golpe foi apresentada aos chefes das tropas. Vamos começando a entender um pouquinho o início dessa leitura. Que muitos que dizem que a minuta foi uma invenção, como se fosse uma coisa... Não, gente assim, não dando tanta atenção assim para tal da minuta do golpe, né? E olha aqui que está muito bem explicado, uma reunião. E não é uma reunião qualquer. Você vai chamar esses principais comandantes aqui para quê? Para que você vai chamar? Só para dizer para eles assim, vocês são bonitos, maravilhosos, só para isso? Não. Você chama porque tem algo de importante que você quer apresentar para eles. Que é o caso do Bolsonaro, né? Batista Júnior narrou, portanto, que em um dos encontros com Bolsonaro e auxiliares após o segundo turno das eleições de 2022, foi realizado um brainstorming, em inglês, tempestade de ideias. Um brainstorming, técnica usada em processos criativos para desenvolver soluções. Olha, vão só prestando atenção no que a gente está lendo aqui. Batista Júnior narrou que em um dos encontros com Bolsonaro e auxiliares, após o segundo turno das eleições de 2022, foi realizado um brainstorm, tempestade de ideias. Na ocasião, os chefes das forças estiveram reunidos no Palácio da Alvorada com o então presidente, olha aí, e foram aventadas possibilidades do que se faria para concluir o golpe. Na ocasião, segundo o ex-chefe da FAB, a prisão do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, foi uma hipótese mencionada. Estão vendo? Vão prestando bem atenção e sentindo aqui a coisa. Sentindo o que aconteceu, o que estava rolando nessa história toda. Essa tentativa de golpe. Se reuniram, chamaram todos os comandantes. Você vai chamar os comandantes para quê, gente? Para quê? Quando é alguma coisa normal do governo, né? Tudo bem. Mas agora está encerrando, está terminando. O Bolsonaro perdeu as eleições.
está com toda aquela coisa de que as urnas eletrônicas foram fraudadas e com todo aquele discurso, essa narrativa bolsonarista, mentirosa, de fake news. E aí estava assim, sabe, pensando que seria interessante mesmo, né, se de repente esses comandantes aceitassem o golpe. Seria maravilhoso para eles, né? Maravilhoso. Já pensou? Então, olha só, abre aspas, aqui o Batista Júnior relatando. Isso era no brainstorm das reuniões. Isso aconteceu. Ó, você fala dele. Isso aconteceu. Né? Uma fala como essa daqui é importante. Isso aconteceu. Não é uma invenção. Ninguém está inventando. Não, aconteceu. E eu lembro que houve essa cogitação de prender o ministro Alexandre de Moraes, que era presidente do TSE. Né? Amanhã o STF vai dar o habeas corpus para soltar ele e nós vamos fazer o quê? Vamos prender os outros? Relatou Batista Júnior, sem mencionar quem seria o autor da declaração. Uma declaração que foi feita lá, ele falou dessa declaração, mas não disse quem. Né? No depoimento, o ex-chefe da aeronáutica também afirmou que comunicou a Bolsonaro não haver evidências de que as urnas eletrônicas tivessem falhas. Olha o ex-comandante dizendo isso. Ele afirmou, né? Ele comunicou ao Bolsonaro não haver evidências de que as urnas eletrônicas tivessem falhas. Comentei sobre a inexistência de fraudes nas urnas após o segundo turno, numa reunião que tivemos no dia 9 de novembro e depois em várias reuniões com o ministro da Defesa e depois com mais ênfase no dia 14, quando ele, Bolsonaro, me apresentou o relatório do Instituto Voto Legal, afirmou. Né? Isso aqui é uma afirmação, gente, tá? O documento em questão foi usado com base para o pedido do PL de anulação dos votos do segundo turno das eleições daquele ano. O então comandante disse que foi colocado em uma ligação com o presidente do Instituto, Carlos Rocha, pelo próprio Bolsonaro, ocasião em que teria explicado erros técnicos do relatório e reforçado a opinião de que não havia falhas nas urnas que comprometessem a integridade do resultado eleitoral. Está aqui apresentado aqui de forma muito evidente o relatório muito claro, muito evidente de que não havia falhas nas urnas eletrônicas. Isso aqui, gente, também é uma declaração, uma afirmação importante. E também, assim, importante para que todos tomem conhecimento de que a tal das urnas eletrônicas não teve falhas. Não houve falhas nessas urnas eletrônicas. E aqui, olha que é uma discussão interna. Não tem presença aqui de Alexandre de Moraes, não tem presença de petista, não tem presença de ninguém. É uma presença entre eles. Só que eles estão ali mostrando a evidência da situação. Ninguém vai chegar ali e ficar inventando coisa. Então não houve falhas nas urnas eletrônicas. Isso é de cabeça de muita gente assim desmiolada, que falta neurônios na cabeça, que fica aí falando pelos cantos daqui e dali, dizendo que houve falha nas urnas eletrônicas. Não houve falha nas urnas eletrônicas. Está muito evidente aqui. Tá bom? Isso é a partir de um relatório apresentado, porque houve investigação, houve os testes que são feitos.
que os próprios militares fazem. A versão de que o almirante Almir Garnier, então chefe da Marinha, colocou suas tropas à disposição do ex-presidente para dar o golpe foi reafirmada por Batista Júnior. O almirante Garnier não estava na mesma sintonia, na mesma postura que o general Freire Gomes. Não estava na mesma sintonia. Em uma dessas reuniões, chegou a um ponto em que ele falou que as tropas da Marinha estariam à disposição do presidente. Tá? Esse é o almirante, o Garnier. Tá bom? Só que não estava em sintonia com Freire Gomes. Tá joia? Então, olha só. Batista Júnior também confirmou que o general Freire Gomes ameaçou prender Bolsonaro caso houvesse um decreto de garantia da lei e da ordem, GLO, para evitar a posse de Lula, eleito em outubro de 2022. O alerta foi feito em uma reunião no Palácio da Alvorada, em novembro daquele ano. General Freire Gomes, aqui é a fala do Batista Júnior, General Freire Gomes é uma empresa polida. Não falou com agressividade, mas é isso que ele falou. Se o senhor fizer isso, vou ter que te prender. Isso o Freire Gomes em relação ao Bolsonaro, né? Dizendo isso para o Bolsonaro. Se o senhor fizer isso, vou te prender. Foi algo assim, disse Batista Júnior. Segundo relatou no depoimento, o ex-chefe da Força Armada avisou o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, de Bolsonaro, general Augusto Heleno, que a FAB não participaria de uma tentativa de golpe. Tá? Aqui seria a Força Aérea Brasileira, né? O encontro ocorreu em uma formatura do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica ITA, em que Heleno prestigiava o neto na colação de grau e foi convocado para uma reunião emergencial, né, com Bolsonaro. Heleno então pediu uma carona para Brasília em um avião da Força. Os dois teriam se dirigido a uma sala, onde o comandante da aeronáutica alertou Heleno que não admitiria tentativa de golpe. Abre aspas, eu falei, general, nós nunca conversamos sobre esse assunto. Não é normal o senhor sair no meio da formatura para uma reunião de emergência. No clima que o Brasil está, preciso falar algo para o senhor. Eu e as forças aéreas não vamos apoiar ruptura institucional, afirmou Batista Júnior no depoimento ao STF. Então vejam só, importante isso aqui, né? Essa afirmação, toda essa declaração do ex-comandante da FAB, que é da Força Aérea Brasileira. Vocês perceberam, né? Então, gente, é um ex-comandante falando com detalhes, né? Falando assim com detalhes. Ele não está... Dizem, né, assim, até quem esteve presente, por exemplo, no depoimento, quando a gente vê assim que alguém está querendo inventar qualquer coisa, a pessoa fica muito diferente, né? Não foi o caso dele aqui. Ele jogou as cartas na mesa mesmo, dizendo a verdade, certo? Ou seja, a condenação, tudo que isso que o Bolsonaro virou réu. Nossa, Alexandre de Moraes perseguindo o Bolsonaro. Alexandre de Moraes tem raiva do Bolsonaro. Alexandre de Moraes não gosta do Bolsonaro. Tudo isso cai por terra. As provas estão aqui. Então a gente vai percebendo cada vez mais que não é nada dessas narrativas bolsonaristas que correm por aí, que
que o Alexandre de Moraes quer ver o Bolsonaro preso, né? Na realidade, tem muitos brasileiros que querem ver o Bolsonaro preso. Eu, por exemplo, sou um deles, né? Pagar pelos crimes. E aí, para poder encerrarmos aqui então, no G1, a matéria do G1, tá? Que foi também do dia 21 da quarta-feira, ex-comandante da FAB confirma reunião de teor golpista com Bolsonaro e que general ameaçou prender ex-presidente. Que foi tudo isso que a gente... Tá? A outra matéria que eu peguei é da CNN. Essa matéria aqui é do G1, da Globo, né? Então, vejam só essa situação, assim, que eu estou mostrando aqui para vocês. Estou apresentando aqui para vocês, num domingo. E o quanto que a gente precisa levar em consideração, na realidade, que houve, ou que a tentativa de golpe é verdadeira. É verdadeira. E o Bolsonaro precisa ser condenado por conta disso. Sim, senhor. Precisa ser condenado? Sim, senhor. Ele tem culpa no cartório. Está mais do que evidente de que ele tem culpa. Tá? Não tem ninguém inventando, não. Tem que deixar, gente, de ser cabeça dura. Tá? De ser cabeça dura. E a gente compreender toda essa situação. O que estava prestes a acontecer no país. E o Alexandre de Moraes ele deixa muito claro, porque tem uns abestalhados aí, que tem uma mania de, sabe, uma mania de dizer que, mas foi apenas uma tentativa. É como se, assim, sabe, você amenizar a situação, né? Só foi tentativa de golpe. Isso daí não é muito problema, não. Bolsonaro não cometeu, porque o fato em si não foi consumado. Olha que coisa mais absurda e mais abestalhada de quem diz isso. A gente tem que entender que a pessoa, por exemplo, quem está planejando um crime, né, igual esse grupo todo aí que estava, o Bolsonaro tentando se organizar para poder se efetivar o golpe. Se tivesse efetivado o golpe, o que ia acontecer? Vocês acham que tudo isso que o Alexandre de Moraes está fazendo, que a própria condenação dos golpistas, iria acontecer depois que tivesse se efetivado o golpe? Não, senhor. O crime de um golpe está na própria tentativa do golpe. Quando é desbaratado tudo isso, né? Quando é descoberto a trama que está sendo planejada, aquela coisa toda, essa trama que está sendo planejada, ela é criminosa. Ela é criminosa, sim, senhor. É um crime contra a democracia brasileira. É um crime. Tudo o que aconteceu foi um crime contra a democracia brasileira. Tá bom? Então é isso que eu tinha de passar hoje aqui para vocês. No mais, eu desejo um excelente domingo para todo mundo, tá? Espero que curtam tudo isso que a gente trouxe aqui, que vocês compartilhem, isso é importante, tá bom? Dê o like de vocês, vá ajudando aí, porque teve uma queda aqui, né? Por conta dos dias que a gente deixou aí de fazer os nossos vídeos. O YouTube, ele vai assim no algoritmo, vai naquele ritmo, né? Se você para, aí a coisa dá uma decaída também. Mas estamos firmes aí, vamos continuar firmes aqui no canal, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.